Olá, vamos à segunda parte do nosso vídeo sobre análise de correlação e de regressão. Só lembrando aqui que nós estamos utilizando como exemplo esse conjunto de dados de 5 pares, né, de valores x e y. A variável x representa anos de escolaridade de um grupo, né, de 5 pessoas, e a variável y, as suas respectivas rendas. Então a gente está analisando aí o quanto que a renda se relaciona com esses anos de escolaridade. E fizemos isso através do coeficiente de correlação, né, o R, o valor obtido foi 0,866, como nós já vimos. E depois nós fizemos a regressão, né? Obtivemos aí a reta de regressão, que ficou como sendo y chapéu é igual a 1,5x mais 1. Então é possível fazer uma estimativa do y a partir do x. E o nosso r quadrado, né, o coeficiente de determinação, deu 0,75, ou seja, 75% da variação ocorrida na variável y se deve à variação ocorrida na variável x. Perfeito? Então vamos dar continuidade. A ideia agora é trabalhar com as somas de quadrados, algumas delas que nós já realizamos, já calculamos, até se chegar à tabela nova, fazer uma análise de regressão, verificar, por exemplo, se essa correlação, né, aparentemente alta, se pensarmos que o coeficiente de correlação R varia de -1 até +1, né, e ela é alta, essa correlação, à medida que o coeficiente se aproxima de -1 ou se aproxima de +1. Temos aqui um valor bem próximo a +1. No entanto, a quantidade que eu tenho aqui de elementos no meu conjunto, o meu n é igual a 5, é uma quantidade pequena. Então vamos verificar se esse coeficiente ele é suficiente, né, para que nós possamos considerar que haja uma correlação significativa entre essas duas variáveis. Ok? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos o diagrama de dispersão, né, desse conjunto de dados, e traçada aqui a linha referente à média de y. Isso aqui representa o y barra, né? Então, por exemplo, temos um ponto aqui em que a sua coordenada y é exatamente 7. Então, o desvio provocado por esse ponto ele é considerado zero. Tá? Já esse ponto ele tem coordenada y igual a 4, como nós já vimos também. Tá? Então, o desvio desse ponto em termos de y, né, é de 3 unidades. Ele está 3 unidades abaixo da média de y. Tá? Então, um dos desvios que nós vamos trabalhar é exatamente esse. Nós também traçamos, né, já a reta de regressão. Tá? Então, o desvio de cada ponto em relação à reta é chamada de erro, é chamada de resíduo, também já estudamos. Então, nós temos aqui o desvio, né, total, tá? O desvio que é o afastamento de cada valor de y em relação à média do conjunto do y, tá? O desvio que é explicado pelo modelo, isso daqui é um desvio que, né, a diferença entre o valor predito y e o valor médio é o desvio que o modelo explica. E tem um desvio que o modelo não explica. O desvio que o modelo explica em que sentido? Né? Olha, você tem aqui uma reta, né? Você tem aqui a média de y. Se você não perceber nenhuma relação de y com x, você vai fazer a predição do y pela média. Né? Olha, a média lá é 7, então qualquer indivíduo que você considerar da população de onde essa amostra foi retirada, você faz como previsão para o seu salário, para a sua renda, 7 salários mínimos. Tá? No entanto, como a gente percebe que há pelo menos é o que parece, né, uma correlação entre x e y, à medida que o x se altera anos de escolaridade, há uma alteração também de y. Tá? Então nós temos aqui uma correlação entre x e y, né, e uma previsão melhor a partir do x. Então, por exemplo, você tem um determinado valor para x,
Aqui vamos considerar esse ponto aqui da reta. Tá? Esse daqui é o valor de y predito. Quando você tem o x igual a um dado valor aqui, vamos considerar um valor x0, né? Você tem o y predito, dado pelo modelo, dado pela fórmula, né, que nós obtivemos. Tá? Só que quando você observa esse valor especificamente no conjunto, ele não precisa estar sobre a reta exatamente, ele pode estar aqui. Então nós temos aqui um desvio, que é o valor de y, né, até a média, temos também o desvio até o valor predito. Esse desvio até o valor predito é o que nós chamamos de erro. Tá? E o desvio explicado pelo modelo é exatamente esse afastamento aqui entre o y barra e a média, né? Perdão, o y chapéu, que é o valor predito, e o y barra. Perfeito? E aqui temos uma relação bastante utilizada nessa parte, né, do conteúdo que nós vamos estudar. Se nós pegarmos todos esses desvios e elevarmos ao quadrado, que é bem comum na estatística, como já vimos, né, e somarmos todos eles, vale exatamente a relação de que a soma de quadrados total, né, é igual à soma de quadrados do modelo, vamos representar aqui por SQM, mais a soma de quadrados residual, de resíduos ou de erros, né? Lembrar que aqui você pode também chamar de erro, perfeito? Então temos aí cada um desses desvios, dessas somas de desvios ao quadrado. A tabela nova, ela tem exatamente esse formato. Em uma das questões que nós vamos resolver do concurso da Polícia Federal, a tabela, né, parte dela, aparece exatamente nesses moldes aqui. Tá? Então nós temos aqui o modelo como primeira fonte de variação, depois o estudo do erro e a parte total. Né? Perceba que nós acabamos de ver soma de quadrados do modelo, soma de quadrados dos erros e a soma de quadrado total. Graus de liberdade, eu já expliquei no vídeo anterior, o link do vídeo anterior você encontra aí abaixo na descrição. Tá? Graus de liberdade vai ser, por exemplo, o total é n menos 1. Se você tem n elementos, você tem n menos 1 intervalos entre esses elementos. Né? Agora, quando se fala do modelo, que são duas variáveis, por exemplo, aqui o P igual a 2, então P é a quantidade de variáveis no modelo. São duas, x e y. É que essa tabela é usada também para regressão múltipla, em que você tem mais do que duas variáveis simplesmente. Né? Tem um y que depende de x, de z, de t, ou de x1, x2, x3 e assim por diante. Tá? Aqui vai vir a soma de quadrados do modelo, soma de quadrados residual e soma de quadrados total. Depois, uma parte que não vai cair nessas questões, mas é interessante a gente ver, é trabalhar as médias quadráticas, que vão nos levar a uma estatística de teste F. Né? É uma estatística de teste, é um teste de hipótese. Essa estatística comparada com o valor de tabela, com o valor crítico, vai nos dizer se podemos considerar essa correlação significativa ou não. Tá? Olha aqui, como eu posso calcular o r quadrado, nós já calculamos de uma outra forma. Eu coloquei aqui algumas das fórmulas que são mais utilizadas, né? E que também que são utilizadas em questões aí do CESP, SEBRASP, nos concursos, tanto de Polícia Federal como outros semelhantes a esse. Tá? E a soma aqui temos uma relação entre a soma de quadrados do modelo com o A é o coeficiente de inclinação, né, aquele que aparece na fórmula para previsão do y, ax mais b, e aqui uma soma de quadrados em x, né, de desvios de x. É aquela parte de cima da fórmula da variância de x. Perfeito? Então vamos lá. Para esse nosso conjunto, aqui estão os valores x e y originais, né? X igual a 2y é 4, 3, 7, assim por diante. Já calculamos aqui y menos y barra ao quadrado. Tá? Já mostrei como fazer essa conta aqui. Bom, cada valor de y aqui menos a média elevado ao quadrado.
né? Lembrando que a média de y, que é o y barra, é igual a 7. Perfeito? Então, 4 y menos, perdão, 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado dá 9. E assim vai. Y, aqui são os y preditos, né? Y chapéu. Como foi obtido esse 4 e todos os outros, né? Como foram obtidos? Através do modelo. Y chapéu é igual a 1,5 que multiplica x mais 1. Essa é a reta de regressão, né? Então, por exemplo, para x igual a 2, você vai colocar 2 aqui, você vai fazer 1,5 que multiplica 2 mais 1. 1,5 que multiplica 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Então, o valor predito, né, o y chapéu para quando x é igual a 2 é 4. Ok? O y observado, coincidentemente, aqui também é 4. Né? Nem sempre isso acontece. Agora, y menos y chapéu é o desvio, é a diferença entre o y predito, né? Ou melhor, na ordem, entre o y observado, ok? E o y predito. Essa diferença é chamada de erro. Aí nós vamos elevar esse erro ao quadrado. Aqui 4 menos 4 é 0. 0 ao quadrado continua 0. Aqui, por exemplo, o y predito é 5,5 e o y observado é 7. Dá uma diferença, 5,5 menos 7, dá uma diferença de 1,5, na verdade dá menos 1,5, e menos 1,5 ao quadrado dá 2,25. Tá? E falta, finalmente, para a gente chegar a todas as somas de quadrados necessárias, o y chapéu, aqui, menos o y barra. É a parte, o desvio explicado pelo modelo. Né? Quer dizer, nós temos um valor y predito que está relacionado a um valor x, a uma correlação com x, tá? E aqui nós temos a média de y. Né? Essa diferença entre eles é o modelo que explica, por causa da relação que o y tem com o x. Senão nós trataríamos, como falamos já no primeiro vídeo, no início desse, como uma previsão para y, a média, né? Se não tivesse relação com a variável x. Perfeito? Então, aqui é só fazer o y predito, nesse caso, por exemplo, o y predito é 4, menos a média 7. Dá menos 3, e eleva ao quadrado dá 9. Né? Valor predito aqui, por exemplo, 5,5, tá? Menos a média, que é 7. Tá? Coincidentemente aqui o y observado também, tá? Mas aqui a média vai dar menos 1,5 ao quadrado, 2,25. E assim você vai para todos os outros valores. Bom, dá uma limpada aqui, nós temos então aqui, olha, soma de quadrados e soma de quadrados. Tá? O y menos y barra, nós vimos aqui na tela anterior, tá? Aqui, ó, y menos y barra, tá? Isso a gente chama de desvio total. É a soma de quadrados total que nós temos ali daquele valor. Tá ok? Então tá aqui, ó, soma de quadrados total. Tá? Y menos y barra, a gente já viu que é a parte residual, são os erros. Né? Quando você pega todos os erros e eleva ao quadrado, você tem a soma de quadrados de resíduos ou de erros. E aqui y chapéu menos y barra, né, é a soma de quadrados do modelo, é a parte que o modelo explica. Né? E nós vimos que a soma de quadrados total é igual, tá aí, ó, 30, né? É igual a soma de quadrados de erro, 7,5, mais 22,5. Isso sempre vai acontecer, qualquer que seja o conjunto. Correto? Bom, então, completando a nossa tabela, olha lá, soma de quadrados do modelo, 22,5, valor que está lá na tabela que nós calculamos, soma de quadrados dos erros, 7,5, e soma de quadrados total 30. Graus de liberdade, por que 1 aqui? Olha, nós temos que o nosso n é 5 e o p, quantidade de variáveis do modelo, 2. E 5 é a quantidade de observações do conjunto, de pares de observações. Tá? O porquê 1 daqui, né? Porque é p menos 1. Então, 2 menos 1. Perfeito? O porquê do 3 aqui?
né? Lembre-se que na tabela que está aqui na parte anterior, né, aqui vai ser n menos p. Tá? Então 5 menos 2, por isso que deu 3. Tá? E se somar esses 2 graus de liberdade aqui, nós vamos ter 4, ó, que é o n menos 1. Né? N menos 1, nesse caso, é 5 menos 1, que vai dar 4. Perfeito? Pronto, né? Preenchemos aí a nossa parte inicial da tabela. Agora, essas médias quadráticas, né, o MQ do modelo, é você pegar 22,5, a soma de quadrados do modelo, o MQ, colocar aqui, do modelo, né, é igual à soma de quadrados do modelo dividido pelos graus de liberdade do modelo, P menos 1. Tá? Então é só dividir este por este. Tá? Média quadrática do erro, soma de quadrados do erro dividido pelos seus graus de liberdade. Né? Mesma coisa que a média quadrática do erro, dos resíduos. Estou usando resíduo aqui, né? Dos resíduos. Tá? É igual à soma de quadrados dos resíduos menos os graus de liberdade aqui, que são dados por n menos p. Perfeito? Bom, então 22,5 dividido por 1, 7,5 dividido por 3. Essa razão entre a média quadrática do modelo e a média quadrática do erro nos leva à estatística F. Tá? Então, é a média quadrática do modelo dividida pela média quadrática dos resíduos. Isso é a estatística de teste F. 22,5 dividido por 2,5. Isso dá 9. Bom, mas e aí? Né? O que esse 9 representa para a gente? Agora eu vou buscar um F que a gente chama de F crítico, tá? Que é um valor de tabela. O que acontece aqui? Se o meu F estatística for superior, maior ou igual ao meu F crítico, tá? Eu considero que a correlação é significativa, que é a significância na correlação. Aquela correlação de 0, deixar aqui, ó, aquele coeficiente de correlação que indica uma correlação de 0,866, né? Você fala, uma correlação alta. Vamos verificar, porque o tamanho da amostra é muito pequeno. Tá? Então, essa estatística depende, além da correlação direta entre as observações, depende também do tamanho da amostra. Agora, se esse meu F for menor que o F crítico, né, eu concluo por uma correlação não significativa, não é relevante. Ok? É importante você fazer essa análise, porque se a correlação não for significativa, até a própria equação de regressão que você obteve ali, né, não vai trazer boas previsões. Tá? Bom, e como buscar, né, aí você pode inclusive obter na internet aqui a tabela da distribuição F, ok? Tá aqui, olha o F crítico que a gente vai obter. Depende do quê? Bom, depende do nível de significância, que é o alfa, né? Eu vou escolher aqui um nível de 5%, porque essa tabela é de 5%, que define essa areazinha aqui, que nesse caso é de aceitação, né, de que a correlação é significativa. Tá? E vai depender dos graus de liberdade do denominador e do numerador. Graus de liberdade do numerador você encontra aqui, tá? E do denominador aqui. Tá? Bom, quais são os graus de liberdade de cada um desses elementos? Né? Graus de liberdade do numerador é a parte de cima. Tá aqui, ó, é 1. Né? E denominador é a parte de baixo. Graus de liberdade do denominador é 3. Então, nós vamos buscar 1 e 3 nessa ordem. Tá? O 1 daqui com o 3 daqui. Aí você vai no cruzamento aí de coluna com linha. Dá 10,13. Esse é o nosso valor crítico. Tá? Então, se o valor crítico é 10,13, o que nós concluímos? Que nosso F de teste é menor que o F crítico. Conclusão, tá? Uma correlação não significativa.
Quer dizer, fizemos tudo isso para concluir que ela não é significativa, né? Bom, é o exemplo, como eu falei lá no início do primeiro vídeo, era com poucos valores para a gente não perder muito tempo, né, na construção, nos cálculos e até na análise. Ok? Isso já era meio que esperado pelo tamanho da amostra. Mas não há problema algum. É esse o caminho que você pode seguir para fazer uma análise de regressão com a tabela ANOVA. Isso é uma abreviação do inglês, Analysis of Variance, análise de variância. Perfeito? Ela é utilizada em outros contextos em que você avalia se há diferença ou não entre médias de diferentes grupos através da variância dos dados. Ok? Bom, é isso aí, né? Nós vimos inclusive fórmulas aqui que eu apresentei, mas não utilizei ainda, e que a gente vai utilizar na terceira parte do vídeo, que é da resolução de algumas questões do concurso da Polícia Federal. Até lá!